Quem é o André? O André é um filho de empresário, pai de família, 2 filhos e esposo da Mara. Comecei muito cedo, na verdade eu posso dizer não com prepotência e arrogância, mas com orgulho. Eu fui estagiário apenas numa empresa, só que muitas pessoas falam o seguinte: ah, ele foi filho de empresário, a vida foi fácil. Somente eu e quem é filho de empresário sabe o quanto sofre pela obrigatoriedade de dar certo como empreendedor. Não tenho uma história triste para falar para vocês que eu vim da roça, ou seja, de onde for. Respeito essas histórias, tá, pessoal? Mas hoje, você fazer ser realmente empresário, estando na família de empresário, dói. E isso faz com que o fardo, o peso, a demanda cause às vezes alguns traumas. Sim, por isso que hoje você conversa com muitos filhos de empresários e a única coisa que eles não querem ser na vida é empresários. Porque os pais não tiveram muito tempo, não tiveram atenção, nos momentos principais da vida deles, não tiveram lá. E eu falo que hoje eu luto constantemente para poder ser um bom empresário e um bom pai, um bom marido e um bom filho. É fácil? Não. Não é fácil, galera. Lidar com tudo isso não é fácil. Mas vamos lá. Em 2008 foi meu primeiro empreendimento. Antes disso eu trabalhava numa empresa da família, era um dos sócios, um ramo automotivo. Desisti de largar tudo porque eu era fissurado por fotografia, fiz faculdade de fotografia e quando eu terminei eu falei, eu vou montar minha própria empresa. Montei um estúdio fotográfico. Eu e a Mara, no caso, já estávamos juntos empreendendo. E automaticamente nisso começamos a performar, fazer eventos, casamento, uma mini agência de publicidade ali dentro. E quando veio o Miguel nasceu, com o nascimento do Miguel, prematuro, ficamos na UTI basicamente 15 dias, todos os dias em São Paulo, eu e a Mara lá. Deixamos a empresa na mão de funcionários que na época eram muito bons, por sinal, muito bons. Mas tivemos um alagamento onde tínhamos o estúdio por causa de um rompimento de uma barreira em outra cidade. Simplesmente voltamos ao zero. Todo o nosso estúdio ficou imerso embaixo d'água. Nisso, foi uma dor exaustiva. Imagina, você tem o seu filho numa UTI, correndo risco de vida, a sua empresa que você estava ali sonhando e fazendo acontecer, volta ao zero. Mas eu, como não tinha uma opção e basicamente não tinha uma profissão, né? Porque ser empresário não é uma profissão, basicamente, que você põe no currículo, sou empresário e você vai para o ramo. Nisso, o meu pai chegou e falou, filho, quero você novamente comigo. Fomos até Sorocaba, onde ele empreendia no ramo de construção civil. Eu falei, vamos lá, pai, vamos começar lá, eu vou ajudar você nessa parte, gestão, administração, visita de obras. Não era o que eu gostava, mas a gente não tem opção, né, muitas vezes na vida. E começamos. E a Mara, como uma pessoa que sempre veio do comércio também, ela fazia os seus rolinhos. Ela comprava as roupas aqui no Brás, em São Paulo, e levava até Sorocaba, na escola do Miguel na época, e vendia para as mães. E nisso, um dia, eu e meu pai, numa reunião dentro da nossa construtora, ele falou, filho, por que você não faz alguma coisa para a Mara, voltar da Mara? Eu falei, legal. Achamos um imóvelzinho no centro lá, que cabia dentro da nossa realidade, alugamos e montamos a primeira Maroquita Baby. Na verdade, era a Maroquita Kids. E a Mara começou com o propósito de tocar a sua vida, de mulher, ter o seu dinheiro, ter as suas coisas. Só que eu, como um cara que eu amo o comercial, fui ajudar no Dia das Crianças, foi na semana do Dia das Crianças. E ali eu fui tomado do êxtase de gostar do varejo infantil. E dali eu entrei e nunca mais eu saí. Depois disso, depois de 3 meses, a gente montou uma segunda loja um pouco maior. Depois de mais 6 meses, montamos outras. Resumo da ópera, 13 anos com essa marca. Ao todo foram 8 lojas montadas no decorrer desses 8 anos. Mais de 40 colaboradores, altos e baixos. Tive o privilégio de ser referência no mercado. Tive a grande decepção de quebrar 3 vezes a marca e reconstruí-la 3 vezes. Foi quando nós viemos para São Paulo, conhecemos o mercado, entendemos que nós estávamos bem posicionados estrategicamente online, Instagram, essas coisas, e viemos para São Paulo, porque o nosso perfil de cliente era São Paulo. A gente conseguia já online levar o cliente de São Paulo para Sorocaba. Então, se montássemos uma loja em São Paulo, estávamos no lugar certo. Viemos.
Após assinar o contrato de uma empresa, uma loja aqui de 1.000 metros quadrados, 3 andares, uma semana depois, a pandemia veio e tomou o Brasil, galera. Aí é onde vem aquele medo de empreendedor, parar, andar, recuar, ir para frente. E sentamos e conversamos. E aí, vamos parar? Se parar, a gente perde Y. Se tentar, a gente perde XY. Só que se der certo, vai dar certo. Eu falei, vamos continuar, eu acredito. Eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou na nossa vida naquele momento. Porque começou a pandemia, colocamos 70% da nossa equipe de Sorocaba em casa. Em 6 dias tivemos que voltar 100% a equipe remota a trabalhar e ainda contratar mais pessoas, porque a demanda estava reprimida, ninguém trabalhava online naquela época. Foi uma loucura. Em 6 meses, nosso faturamento cresceu umas 5, 6 vezes. Nós nunca faturamos na história da marca o que nós faturamos em 6 meses. Com isso, nós fomos, acertamos, era isso que precisávamos. Logo mais, após a primeira fase, segunda fase, que tivemos várias fases de pandemia, eu entendi que o mercado estava mudando. Por quê? Todo mundo se adaptou muito rapidamente ao digital, ao Instagram, a tudo. Aquilo que a gente já estava na frente há alguns anos. Com isso, as pessoas começaram a ser nossos concorrentes online. E sempre tem aquela pessoa que não é profissional, aquela pessoa que não sabe precificar tudo, só aperta para fazer acontecer. E começamos a se debater nisso. E outra coisa, né? Com o medo de pandemia, de tudo, pós, doenças que poderiam vir para as crianças, nós vimos que muitos casais preferiram não ter o seu filho naquele determinado momento e se pivotar para uma parte de ter um pet, que se tornou um filho do brasileiro, de muitos brasileiros. E eu falei para a Mara, esse mercado ele tem prazo de validade e eu não vou querer ficar nele. E aí eu falei para ela, eu vou se tornar aquela pessoa que eu sempre odiei, a palavra é forte, mas eu odiei. Por quê? Quando você monta uma loja em São Paulo que você vai investir R$1 milhão, você nunca vai admitir que alguém que era tido como o cara de bermuda e chinelo que fica em casa faz um anúnciozinho, vende roubando o seu cliente e vai para a praia. Era essa a minha mentalidade de marketplace. Por isso que eu nunca gostei, nunca tinha vendido só site próprio e Instagram. E lá eu demandei com outros nichos, porque eu falava, não, eu não quero esse nicho, eu quero sair do nicho. Comecei com um ramo de bebida, vinho, alguns produtos baby para teste. Foi quando eu conheci o multinicho, onde eu me encontrei. Por quê? Ali eu era simplesmente o que eu amo ser, vendedor. E com isso eu usava a estratégia diferente para cada produto novo para poder atender o cliente que está em casa. Então eu tinha que conversar com o cliente sem ver o cliente, sem poder me defender. Com isso a gente vem mais especialização de imagem, título, um monte de coisa, que não é o caso agora de a gente poder discutir, mas viemos. Vai fazer 3 anos, ou já faz 3 anos, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós já estamos nesta caminhada. Com isso, hoje nós estamos com um galpão atualmente de 700 metros, 14 colaboradores, mais de 25 mil envios só de pedidos do Mercado Livre mês, faturamento de 1,2 a 1,5 milhão só em Mercado Livre, fora outros projetos que abriram perante isso. Distribuidora, empresa de estúdio fotográfico, foto e vídeo, para você ver, uma coisa lá de trás, hoje eu já trouxe para o meu grupo de empresas. O que eu quero dizer com isso? Não importa se você está pensando em entrar no Marketplace como a última opção. Eu entrei como a última. Eu entrei quando tudo tinha dado errado. Eu não tinha opção. Aquilo me deu um gás para me ficar 18 horas, em média, de 16 a 18 horas por dia estudando a plataforma. Então eu te garanto que se você buscar conhecimento, resiliência, persistência, você vai alcançar muito mais do que eu alcancei ou muito mais do que qualquer pessoa alcançou. Por quê? Uma pessoa determinada, ela se torna imparável. É isso que me trouxe até aqui, eu ser imparável, sempre com a ajuda da minha esposa e de Deus à frente de tudo. E quem é o André? O André se tornou o cara que ele mais temia e tinha medo. Aquele cara que se evoluiu através do Marketplace.